Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar a palavra gaslighting? Algumas pessoas falam do tema de um filme, né? Que em português é A Meia Luz. Mas o que é de fato o gaslighting? Você é um manipulador? Você já foi vítima de um manipulador? O que é que você entende sobre domínio? É disso que nós vamos falar com vocês para abrir. No canal Fraude do Amor, eu deixei bem claro esse assunto, dizendo sobre toda a demonstração de gaslighting, né, dos terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Hoje já tem isso muito bem definido. No passado, na década de 40, isso era visto mais como uma atitude dos homens com suas mulheres. Hoje não. Hoje pode acontecer você até se tornar uma vítima de um gaslighting em razão de pessoas que gostam de manipular, né? Então, vou falar um pouco sobre essa questão para que você fique atento, fique alerta. Pode ser que aconteça algo nesse sentido de você estar diante de um paciente, um consulente, vítima de gaslighting. No fundamento do filme, né, em 1944, era um filme onde o marido queria ficar com a herança da mulher e ele passou a fazer coisas para que ela se sentisse louca. Então ele reduzia a luz e dizia para ela que por que é que ela fez aquilo com a luz. Então ela começou a dizer: eu fiz ou eu não fiz? E hoje nós temos pessoas passando por essa dificuldade, passando por essa questão e ele não entende por que é que ele convive com uma pessoa assim. Então, nós temos pessoas de diversas classes sociais, mas muitas mulheres e homens sofrem, porque existem mulheres manipuladoras, homens manipuladores. Às vezes isso não acontece num relacionamento de casamento, namoro, um relacionamento íntimo, mas pode acontecer no seu relacionamento de trabalho. Então nós devemos estar sempre alertas e atentos a esse tipo de questão. É importante nós observarmos dentro do próprio processo do manipulador, porque ali existe um doente, que é o praticante, o manipulador, o influenciador de baixa estima, porque ele vai fazer de tudo para a outra parte se tornar um tapete, para ele pisar todos os dias, para ele culpar todos os dias. E, por outro lado, né, em contrapartida, existe o outro doente, que é aquela pessoa que é a vítima. É importante saber como lidar com isso. Por minha profissão, né, estar ligada a terapias e também eu sou uma profissional da área de investigação, o meu conselho para você que se sente vítima dessa modalidade, que é o gaslighting, que você tenha primeiro calma, pé no chão. Você precisa de ajuda e as pessoas não vão entender que você precisa de ajuda. Então, o primeiro ponto é você respirar fundo e organizar a sua mente. Porque a pessoa vai ligar um ferro, te passar roupas e falar que você ligou e esqueceu ligado e que ele está ali para te salvar. Ele vai esquecer os anos anteriores da sua vida que você se organizou, estudou, fez a sua casinha, trabalhou, ou que você comprou seu carro, ou que você ajudou seus pais, ou que você se autoajudou, cuidou da sua aparência. Ele vai dizer que a partir do momento que você o conheceu,
é que a sua vida mudou e que você sempre foi uma pessoa incompetente. Isso vai ser assim, fatos que essa pessoa vai fazer com você. Você vai sempre estar um degrau abaixo, um andar abaixo. Mesmo se você for uma pessoa que às vezes tenha desenvolvido mais, focado mais em determinadas coisas, não só em questão de estudo, mas conquistado mais as coisas, o praticante do gaslighting, ele vai sempre te desqualificar. Muitas mulheres no Brasil já morreram em função desse tipo de prática, desse tipo de relacionamento. E eu falo para vocês, mulheres com estudo superior, com profissões de poder, que de repente você percebe que aquela pessoa desaparece, né? Ela é sua amiga, não pode mais falar com ela, não tem mais rede social, desaparece, simples e puramente. E de repente, meses ou anos depois, pouco tempo depois, você descobre que aquela pessoa tem que aparecer. E você descobre que todo o ciclo de amizade profissional e familiar foi totalmente afastado. Esse é o nível 7 do gaslighting, né? Então, é importante nós estarmos atentos, porque ou a pessoa acaba tão vítima, tão pisada, que comete até o suicídio, ou ela acaba desenvolvendo inúmeras doenças. E o praticante, ele de alguma forma ele quer ter um benefício, e esse benefício em 80% também inclui o financeiro, que são heranças, pensões, né? Parte previdenciária, ele faz seguros, ele rapidamente ele impulsiona aquela pessoa a fazer um casamento com plenos direitos de relacionamento ali financeiro, né? De união total de bens. Então tem uma série de coisas que vem acontecendo e inúmeras vezes essa pessoa se separa, mas ela volta. Por quê? Porque ela já está ligada e ela se perde naquele mundo que ela não sabe mais quem está falando a verdade ou quem está mentindo para ela. Dentro desses processos profundos, difíceis, existe sempre aquele que apoia o seu sabotador. Às vezes é uma mãe, às vezes é um filho, às vezes é uma pessoa da sua confiança que vai te incentivar a continuar com aquele sabotador, porque vai dizer, ninguém te trata melhor que ele, você está ficando doente. Sem ele, você vai incendiar o seu apartamento, a sua casa, você vai bater com o seu carro, você vai perder tudo. Ele é a única pessoa que cuida de você e eu não posso cuidar de você. Acontece muito isso. Então, primeiro passo, se você se sente enquadrado em tudo isso que eu estou falando, se você se sente uma vítima do gaslighting, você precisa concentrar a sua ideia. Como profissional da área de investigação, o que é que nós realmente fazemos, né? A gente orienta o nosso cliente a colocar material de filmagem para ele ter certeza quem é que está manipulando a sua própria mente. Porque existem pessoas que às vezes dão uma saidinha para dar uma respirada, quando volta, o gaslighting diz assim, você estava onde? Ah, fui ali na padaria, fiz uma caminhadinha, encontrei não sei quem. Não quero que você fale com não sei quem, porque não sei quem acha que ela é sua amiga ou não é sua amiga. Ou se é um amigo seu, não é seu amigo, não quero você falando com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem má índole. Todas as pessoas ao seu redor terão uma índole doentia, segundo o manipulador. E é inflamado, não é um pequeno ciúme, só vai aumentando. De repente você começa a se ver distante de inúmeras coisas. Algumas pessoas se aprofundam em empréstimos,
E aí, por estar se sentindo doente, não tem condição de trabalhar, a vida financeira decai, porque aquela pessoa quer que essas coisas aconteçam. Para quê? Para que você caia pelo menos numa depressão bem profunda, dependa de medicamentos fortes, para que ele entre com um pedido de tutela, para que você se torne inútil, tecnicamente falando. Então, nós temos que observar esses fatos, analisar. E quando isso está acontecendo com uma pessoa querida sua, uma mãe, um filho, um amigo do qual você vai ter um certo acesso, principalmente mães procuram os escritórios, as agências de investigação, para quê? Para aos poucos tentar fazer uma verificação disso, fazer um pente fino para depois levar isso para outros termos jurídicos, onde vão analisar todos esses pontos. E existem muitas mulheres também manipuladoras. Durante um determinado tempo, a psiquiatria e a psicologia acreditava que isso era uma doença, né, ou um estado somente masculino, e na verdade não é. E tem mais, hoje os grupos ligados ao movimento LGBTQ, eles já têm estatísticas onde existem sim homens com homens, mulheres com mulheres, que também são vítimas do gaslighting. É importante estarmos muito atentos. O vídeo parece chato, né? Mas não é. Se ele tá chato para você, é porque de alguma forma você nunca viu, nem vivenciou uma situação dessa. Mas quando a pessoa já viveu ou está vivenciando ou conhece alguém muito querido que está passando por isso, é importante estar muito atento. Muito atento. E como fazer essa interferência, já que a vítima fica enfraquecida e em alguns momentos começa a acreditar que o manipulador tem razão. Que aí já entra a segunda síndrome, que é a síndrome de Estocolmo, onde você é tão ameaçado que você começa a valorizar aquela pessoa que te ameaça, aquela pessoa que te fere, aquela pessoa que te desmoraliza, que te agride com palavras e também fisicamente. Dessa forma, existem alguns pequenos pontos onde, quando você conhece uma pessoa e observa ali entre 1 mês, 2 meses, 3 meses de convivência, você vai começar a observar pequenos pontos onde pode inflamar para um processo de gaslighting. Ele sempre vai estar querendo alguma coisa sua ou querendo acabar contigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai afastar todas as pessoas que você conhece, vai tentar tirar você do seu trabalho, porque isso o incomoda. Depois disso, essa pessoa vai fazer o quê? Vai querer que você dê a ele todas as suas senhas, tudo os movimentos seus. Para quê? Ele vai querer que você se mude. Se você tiver uma casa, um apartamento, ele vai fazer de tudo para que você venda e que você se mude. E ele, claro, vai se beneficiar financeiramente disso. Depois, ele vai querer dominar os seus processos financeiros e vai excluir todas as pessoas. Vai até aceitar convites para estar com você, com seus amigos, e vai criar uma situação onde você vai se estressar com seus amigos, onde você vai acreditar que seus amigos são loucos, porque ninguém é perfeito. E quando você está bem com seus amigos, quando você está bem com seus familiares, você sabe que eles têm defeitos. Faz parte. Porém, o praticante, né, o manipulador, ele vai enfatizar uma bobagem. Às vezes você está no churrasco, tem sempre alguém
ou que dedica-se à religião e fala uma coisa assim mais ofensiva, mas ele vai enriquecer aquilo, vai pilhar a sua cabeça para você surtar. Aí as pessoas vão falar, fulano tá doente, fulano, coitado de fulano ou coitada de fulano que está ali com aquela pessoa, dá pena. E aí a vítima começa a se sentir humilhada, começa a pedir desculpas para ficar tudo bem, engole tudo que o outro diz, evita falar com as outras pessoas, evita todo o tipo de coisa, porque as pessoas começam a não entender. Dizer, nossa, mas fulano se afastou de um jeito, né? E isso vai remoendo, aquela pessoa vai começar a desenvolver inúmeras doenças. Noias, paranoias, daqui a pouco ele está ouvindo vozes que alguém disse que ele começou a deixar a porta aberta, deixar a chave na porta do lado de fora, deixar a chave do carro. E aí a pessoa fala, vamos ter que fazer um seguro. Aí vai lá e faz. Vamos ter que fazer isso, porque ele já está administrando todo o procedimento do golpe. E aí, quando é de uma forma mais interessante, ele vai fazer sempre que alguém que também pode ser dominado da família esteja presente dentro de alguma situação, que ele vai dizer, ó, tô levando fulano ou fulano porque dá show. E a pessoa tá tão perturbada que dá show mesmo, porque ela perde a coordenação do músculo mental, do juízo mental e perde também a coordenação motora. Ela vira um estopim, ela vira uma bomba. Se você conhece a sua personalidade, às vezes a pessoa é mais calma, às vezes a pessoa é mais explosiva, mas todo mundo tem nuances na vida. Porém, se você começou a ter algumas atitudes das quais você só está tendo dentro dessa convivência, dentro desse relacionamento, dentro desse setor de trabalho, preste bastante atenção, porque você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. O primeiro passo é não criar o conflito, mas começar a se auto-organizar. Acompanhe o nosso canal, porque nós vamos sempre estar falando de passos importantes, onde você pode sim reafirmar a sua dignidade, retomar o seu trabalho, a sua capacidade mental, a sua inteligência, fazer com que você tenha o domínio da sua vida. Se você sempre teve, por que é que agora você não vai poder mais ter? Por que é que agora você não pode mais pegar a chave do seu carro, virar a chave do seu carro e dirigir? Por que é que você não pode mais assinar um documento? Por que é que você não pode mais fazer um contrato, falar com o seu cliente? Por que é que todos os seus amigos foram os seus casos? Por que é que todas as pessoas que falam com você não prestam? Por que é que todos os seus familiares são motivos para ser excluído da sua vida? Ninguém é perfeito. Família todo mundo tem, todo mundo sabe. Então, pense nisso. Organize sua mente. Se você conhece alguém em uma situação dessa, compartilhe esse vídeo. Se você é um manipulador, vamos crescer, porque todo manipulador, ele tem uma criança carente dentro de si, ele tem um mimo bobo dentro de si, ele desenvolve coisas das quais ele pode sim desenvolver para ele, não precisa pegar de ninguém, não precisa furtar de ninguém. Se você também é um grande manipulador, é porque você tem muito medo, você precisa de ajuda, você precisa de tratamento. É importante estarmos atentos dos dois lados da moeda, mas nós devemos
nos respeitar, nos amar. A partir do momento que você se respeita, você se ama, você vai poder ter sim conflitos habituais de uma vida em comum, conflitos habituais com seus familiares, conflitos suaves com seus superiores e com seus subordinados. Mas disso, gerar uma depressão, gerar uma doença, forçar o outro a fazer algo no qual o outro tem competências para não fazer e faz, deixar uma outra pessoa se sentir como um zero, isso pesa muito. Isso é o mesmo que praticar um assassinato. Então pense nisso, reflita, veja novamente esse vídeo, coloque a sua opinião nos comentários e deixe aí que nós vamos continuar falando sobre o assunto é de extrema importância. Tem outros pontos desse no próprio YouTube, para que vocês possam ler, ouvir outros profissionais. Eu busquei falar de uma forma mais aberta, outros profissionais aí estão para falar de uma forma mais técnica, mas não permita ficar nas mãos de manipulador. Um grande abraço para vocês, tudo bom? E siga-nos, se inscreva porque é de graça, viu pessoal?